A igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, que bênção. Eu sempre recebo os convites do pastor Moisés com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, e eu creio que nessa noite mistérios serão desvendados dentro desse templo, dessa igreja. Você crê, irmãos? Eu creio que o Senhor vai promover cura. Eu creio que o Senhor vai transformar realidades aqui, e eu creio que você vai sair completamente diferente da forma como você entrou. Amém? Glória a Deus. Eu quero meditar com vocês de forma bem pontual em um texto bíblico que eu considero muito conhecido. Se você deseja, por gentileza, abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler somente o verso 11. 1 Coríntios capítulo 13, somente o verso 11. A palavra de Deus diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Até aqui, Pai, essa é a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse ambiente. Estamos aqui entre irmãos. É uma palavra para homens. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade no meio de nós. Abre o nosso entendimento espiritual. Prepara o nosso coração para receber as revelações do Senhor. Em nome de Jesus, que aqui não tenha nenhum espírito de distração, Senhor. Que nós estejamos completamente concentrados para receber tudo aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Amém? Glória a Deus. Bom, o tema dessa ministração, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, e se você deseja anotar, é o seguinte: de menino a homem, a jornada da maturidade cristã. Alcançar a maturidade é sempre assim um desafio para nós homens e para todo ser humano, principalmente quando nós, sabendo que temos responsabilidades, né? Então a maturidade é algo muito importante, porque, irmãos, virilidade, bravura, coragem e responsabilidade são características muito importantes nas nossas vidas. Porém, diante da compreensão desse texto aí de Paulo aos Coríntios que nós acabamos de ler, nós, para alcançarmos a maturidade, precisamos passar por um filtro extremamente importante, um filtro de compreensão. Porque, por incrível que pareça, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. É completamente possível nós sermos homens e ainda assim não sermos de fato um. Como assim, pastor? É completamente possível ser um homem, mas ainda assim não ser de fato um. Eu vou explicar para você. Ao meditarmos nessa passagem aí de Paulo, nós observamos uma importante comparação feita por ele entre as coisas de meninos e as coisas de homem. Eu não sei se você já deu a devida importância para esse texto, mas, irmãos, esse é um dos textos mais importantes da Bíblia quando se trata da questão de maturidade. Na igreja de Corinto, para onde essa carta foi designada, existia, dentre muitas coisas, uma grande quantidade de homens imaturos também. E a vida dessas pessoas estava assim, uma completa miséria. Trazendo esse texto de Paulo para a nossa realidade, para a nossa compreensão, é fato que todos nós, seres humanos, sem exceções, passamos por fases nas nossas vidas. Nós nascemos, nós crescemos, nós vamos saindo da infância e vamos entrando na adolescência, até alcançarmos a fase adulta das nossas vidas, em direção à velhice. E o grande problema, irmãos,
é que, infelizmente, muitos homens vão se tornando cronologicamente adultos, ou seja, vão alcançando a idade, mas emocionalmente e espiritualmente, esses irmãos ainda são muito imaturos. E isso tem gerado uma crise silenciosa na nossa sociedade e principalmente dentro das nossas famílias. Muitos homens que já têm uma certa idade, muitos homens que você vê até às vezes com o cabelo grisalho, homens cronologicamente adultos, mas emocionalmente e espiritualmente eles ainda são muito imaturos. Homens que não conseguem muitas vezes segurar as rédeas da própria casa e da família. Existem. Homens que por imaturidade, por melindres, às vezes têm até medo da posição que Deus determinou para ele. Homens, irmãos, que muitas vezes não cumprem as obrigações dentro da sua casa. E isso vai causando uma confusão, porque se o homem não cumpre a obrigação que ele tem que cumprir, que foi designada por Deus para a função dele, alguém tem que cumprir. E muitas vezes as mulheres acabam cumprindo as funções que eram dos homens. E isso vai invertendo os valores no mundo espiritual. E muitas vezes a casa, a família desses homens acaba se tornando uma confusão, um caos. E isso é tão sério que os filhos vão crescendo, vão vendo o pai não fazendo aquilo que ele deveria fazer, vão vendo a mãe fazendo o que o pai deveria fazer. Então os filhos vão assimilando esses ensinamentos errados e vão dando sequência na vida deles e levando esses ensinamentos para a vida. Irmãos, é só Jesus para poder trazer entendimento para essas famílias. Infelizmente, guardadas as proporções, essa é a nossa realidade. Existem muitos homens envelhecendo sem amadurecer. Homens que muitas vezes se mostram fortes por fora, mas por dentro são frágeis. Homens que lideram até uma equipe de outros homens, mas infelizmente não conseguem liderar a própria casa e a família. Homens que conhecem de tecnologia, mas não dominam suas próprias emoções. Homens que possuem força nos braços, mas fragilidade na alma, nas emoções. Irmãos, presta atenção, o nosso chamado é claro. Se você tem dúvida do seu chamado, coloca isso diante de Deus, mas todo homem, nós que estamos aqui, os homens aí por esse mundo afora, nós temos um chamado da parte de Deus. Por isso, nós não podemos ficar perdendo tempo com superficialidades. Nós temos que focar no nosso chamado, nas nossas responsabilidades. Nós temos que compreender que o fato de nós sermos homens e termos essa função dentro da nossa casa, nos lugares em que nós estamos, isso é um privilégio da parte de Deus para nós. É um privilégio nós sermos homens. Nós fomos chamados para liderarmos a nossa casa, a nossa família. Nós fomos chamados para orientarmos a nossa família, os nossos filhos. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos reis, profetas e sacerdotes dentro da nossa casa. O rei governa, o profeta é responsável por trazer para dentro da sua casa a palavra, e o sacerdote, ele serve a sua família. Olha que lindo isso, olha a responsabilidade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. As nossas esposas, irmãos, a nossa família, ela precisa de homens que tragam segurança para dentro das nossas casas. Tudo isso que eu estou dizendo para você é com muito temor no meu coração, porque quando o Senhor me entregou essa palavra, depois do convite do pastor Moisés, a primeira pessoa que foi ministrada sobre tudo isso que eu estou falando, foi eu. Então a nossa casa e a nossa família precisam de homens fortes, homens que tragam segurança para dentro da nossa casa, segurança física,
segurança financeira e principalmente segurança emocional. Paulo, através desse texto que nós lemos, faz um contraste entre as coisas de menino e as coisas de homem. Ele nos dá a seguinte orientação, ele diz: deixai as coisas de meninos. Chegou a hora de nós abandonarmos as coisas de meninos. Faz você uma reflexão sobre a sua vida. O que é que o Senhor tem pedido para você abandonar e você ainda não abandonou? O que é que o Senhor já disse ao seu coração: filho, isso aqui não dá mais para você continuar fazendo, mas você insiste em fazer. O Senhor está te chamando para uma nova fase. Uma fase agora de maturidade, onde você vai proteger a sua família. Por isso, irmãos, o que é que você precisa mudar e você ainda não mudou? Para que você consiga alavancar a sua vida espiritual. Existem coisas na sua vida que estão estagnadas, que você talvez não consiga ver uma solução para aquilo. E de repente nas suas orações você diz: Senhor, eu já tentei de tudo, fiz isso e fiz aquilo, mas essas coisas continuam aqui, essa situação não se resolve. Presta atenção no que o Senhor está falando com você nessa noite, no chamado para abandonar algumas coisas de menino, fragilidades que não nos diz respeito mais. Um chamado agora para você ser forte, para você ser homem. Deixa eu falar algo para você aqui com muito amor. Chegou a hora de nós pararmos de tanto mimimi. Chegou a hora de nós, homens, pararmos de ficarmos arrumando confusão por qualquer coisa. Isso é coisa de menino. Você não pode ficar ofendido quando o Senhor levanta uma liderança, um pastor, um homem de Deus mais maduro para poder te exortar, dizendo para você: olha, o Senhor me deu uma palavra, ou eu estou vendo esse comportamento na tua vida, queria te dar uma orientação. Você como homem tem que agradecer a Deus e falar: Senhor, muito obrigado pela vida do meu pastor, pela vida do meu irmão, que o Senhor levantou aqui para falar, para me abrir os olhos espirituais. Isso é coisa de homem. Homem não se ofende quando é chamado a atenção da parte de Deus. Homem agradece. Porque, irmãos, o verdadeiro amadurecimento, ele não vem apenas com o tempo. Ele vem com uma decisão. E você está aqui essa noite, e por mais que pareça que é uma agenda da OBPC, ou você recebeu um convite para estar aqui, eu digo para você, em nome de Jesus, quem trouxe você aqui essa noite foi o Senhor. Foi o Senhor quem o trouxe aqui para que você pudesse ouvir as verdades que vão ser ministradas aqui e fazer com que isso desça da tua mente para o teu coração e se torne uma prática na sua vida. Ah, mas o pastor está falando aí, eu já tenho tantos anos de idade, eu já sou maduro o suficiente, já vivi muito, já tenho muita experiência. Cuidado, cuidado, porque isso pode ser uma obra de engano na sua vida. Todos nós sempre vamos ter algo a aprender da parte do Senhor. Porque, como eu disse para vocês, a maturidade não vem somente com o tempo. A maturidade vem com decisão. E hoje, se você desejar no seu coração, você pode decidir abandonar tudo aquilo que o Senhor está trazendo à luz agora na sua vida, na sua memória, e mudar uma chave na sua vida. Receber da parte de Deus maturidade para você conduzir a sua família, receber de Deus maturidade para você servir no ministério, para você poder exercer a sua função no seu trabalho. Maturidade, irmãos, é uma arma poderosa da parte de Deus para nós. Pastor, quais são as atitudes de menino que eu devo abandonar? Bom, de acordo com esse texto, Paulo deixa aqui bem claro pelo menos 3. E eu sei que se me acertou, vai acertar vocês também. Mas presta atenção,
São 3 ensinamentos que, se você levar a sério e você carregar com você, assim, você vai alavancar sua vida espiritual. E claro, você vai levar sua família junto com você. Você vai colocar sua casa em ordem diante desses 3 ensinamentos que Paulo traz para nós. Primeiro deles, o texto fala assim: falava como menino. Isso aponta para a imaturidade nas nossas palavras. Como é que você tem, não precisa responder, eu só quero que você faça uma reflexão. Como é que você tem se comunicado dentro da sua casa? Você tem falado de qualquer forma com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Como é que você tem se comunicado dentro do seu trabalho, da sua empresa? Irmãos, se existe algo que é muito sério e importante no mundo espiritual, são as palavras. Já dizia um homem de Deus que a palavra lançada, a flecha lançada e a oportunidade perdida não volta atrás. O irmão leu aqui na abertura do culto e falou que, segundo Paulo, nós não devemos falar palavras torpes. Você sabe por quê, irmãos? Porque as palavras torpes significa sem sentido, ou que não glorifique a Deus. Nós não devemos falar palavras torpes, porque as palavras, quando saem da nossa boca, elas não se perdem. Muito pelo contrário, são construídos altares dentro da nossa casa. E esses altares podem ser para maldição ou podem ser para bênção. Quem já ouviu dizer aqui que palavra tem poder? Muito poder. Você tem que tomar cuidado com a palavra que você fala sobre os teus filhos. Você tem que tomar cuidado com a palavra que você fala sobre a vida da sua esposa, do seu casamento. Ah, pastor, mas eu estava com raiva, daí eu falei. Graças a Deus, o sangue do Cordeiro é poderoso para nos purificar. Porém, isso não pode ser recorrente na sua vida. Tem gente que dentro de casa se comunica de qualquer forma, fala de qualquer jeito. E eu nem estou citando aqui as palavras absurdas, como palavras de maldição, como palavrões. Você abre portas espirituais dentro da tua vida para a entrada de demônios, para você ser atormentado por isso, pelas coisas que você falou. E um menino, ele fala o que sente, ele fala na hora que sente, da forma que ele quer. Suas palavras muitas vezes são palavras impulsivas, egocêntricas, são palavras imaturas. Ele não mede as consequências, ele não filtra, ele não pondera aquilo que sai da boca dele. Deu vontade, o menino fala. Exemplos de fala de um menino para vocês entenderem. Quando um menino é contrariado, imediatamente ele diz: eu não gosto disso, ou senão eu odeio isso. E eu estou sendo gentil nas minhas palavras, ele fala palavras muito mais pesadas. Quando um menino é confrontado, olha só, quando um menino é confrontado, ele diz: a culpa não é minha, a culpa é sua. Isso dentro do ministério, misericórdia. O pastor confronta com amor, porque o pastor está vendo, enxergou um erro. A culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa é do fulano. Vai projetando, o imaturo projeta, mas não recebe, assume a responsabilidade e fala: ok, eu vou orar e vou mudar. Quando um menino é frustrado, ele diz: eu não quero mais brincar, vou embora. Ou pior, vai embora. Abandona ministério, abandona a raiz, abandona a família. Na vida adulta, esse padrão de imaturidade, ele se manifesta mais ou menos assim. Quando contrariado, o adulto imaturo usa palavras destrutivas que muitas vezes ferem em vez de curar. Quando confrontado, o adulto imaturo, ele usa mentiras, exageros, para impressionar ou manipular as pessoas que vivem com ele. Cuidado com as mentiras, irmãos. Cuidado com os exageros. A palavra do Senhor diz através do salmista que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Aquilo que você aumentou,
ou aquilo que você está usando de mentira para tentar se defender, o Senhor está vendo, vai ser cobrado de você em algum momento. Se livra disso. Quando frustrado, um adulto imaturo reclama constantemente. Nunca ou quase nunca consegue ser grato. E para sustentar isso, ele possui justificativas vazias que, na maioria das vezes, é para não assumir a responsabilidade dos seus atos. Sabe aquela pessoa crítica? Aquela pessoa que só reclama, nada dentro da igreja tá bom. Se o pastor teve uma direção e está mudando alguma coisa, misericórdia. O irmão sai maldizendo o comportamento do pastor, reclamando daquilo aonde já se viu. Irmãos, cuidado com isso. Presta atenção no que o Senhor está falando para você. Você pode falar, você pode se expressar, você pode conversar, você pode chamar o teu pastor e perguntar. Claro que você pode. Meu Deus do céu, o reino de Deus é extremamente acessível. Porém, a sua palavra, a sua pergunta, a sua expressão, ela tem que ser recheada de amor, de temor. Não pode ter duplo sentido quando você vai falar com uma autoridade espiritual. Você tem que saber que você está falando com o seu pastor. Deus está entregando para ele ali uma direção. E se ele está exagerando, ou se ele está omitindo, ou qualquer coisa nesse sentido, quem vai se entender com o Senhor é ele. A sua parte é simplesmente entender que se tem uma direção, você vai obedecer. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 3, versos 5 e 6. A língua é um fogo, contamina todo o corpo, inflamada pelo inferno. A língua é um fogo, contamina todo o corpo, inflamada pelo inferno. E o homem maduro, já que Paulo fez um contraste, vamos fazer também. O imaturo faz dessa forma. E o maduro? Bom, o homem maduro, quando ele fala com sabedoria. Porque ele já sabe as palavras que ele vai colocar. O Senhor já entregou para ele. Ele sabe que as palavras constroem ou destroem, dependendo da forma como elas forem colocadas. Um homem maduro, ele ouve muito mais do que ele fala. Qual tem sido o seu comportamento dentro da sua casa? Você tem falado mais ou você tem ouvido mais? Um homem maduro, ele ouve. Sabe por que ele ouve, irmãos? Porque ouvir é muito mais do que simplesmente captar sons. Quando você ouve de acordo com a vontade do Senhor, com atenção, você discerne o que está acontecendo por trás das palavras. Olha a importância de ouvir. Eu não sei aqui se existe alguém, enfim, mas existem pessoas que você nem terminou de completar a frase e ele já está se defendendo, ele já está derramando em cima de você, ele nem prestou atenção no que é que você está querendo dizer. Então você precisa ouvir, discernir antes de você se expressar. Um homem maduro faz isso. Um homem maduro, quando é preciso, ele sabe corrigir os que caminham com ele. Dentro da sua casa, se você precisar admoestar sua esposa, os seus filhos, um homem maduro faz isso com sabedoria, com amor, porque ele já foi buscar no Senhor a direção para fazer isso. Se você precisa falar, entregar uma palavra a uma pessoa da igreja, você vai fazer isso com amor, com temor. Provérbios 15, verso 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quer acabar com uma confusão? Controla o volume da sua voz e expressa uma palavra branda. Pronto. Você vai com certeza amenizar aquela situação dentro da sua casa. Porque dependendo do estado emocional da sua esposa, dos seus filhos, quando eles vêm para falar alguma coisa com você, se você
devolver na mesma intensidade, com certeza um espírito de confusão vai entrar. Então, guarda esse ensinamento com você. Quando as coisas na sua casa tiverem que ser resolvidas ou trouxerem para você uma situação, primeiro você ouve o que está acontecendo, depois você entrega num volume controlado e com sabedoria. E ainda assim, se você não se sentir seguro para falar naquele momento, eu quero ensinar a igreja, não tem problema nenhum. Pede alguns minutos para sua família, vai para o teu quarto, dobra teu joelho, ora e pede para o Espírito Santo: Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Claro que eu falei aqui quarto, mas pode ser aonde você estiver, se você sentir a vontade, vai orar e buscar a resposta no Senhor. Você vai evitar conflitos, você vai evitar confusões dentro da sua casa, algo assim extremamente importante. Olha só o que o Spurgeon dizia: um homem piedoso, ele pesa as suas palavras na balança da eternidade. Engraçado que essa palavra piedoso, na raiz dela, ela traz maturidade, como uma das suas traduções. Então, um homem maduro, ele pesa as suas palavras na balança da eternidade. Ele não sai falando de qualquer jeito. Ele não fica, ele não exagera no volume da voz quando vai falar. Segundo ponto, o texto diz: sentia como menino. Isso aponta para a instabilidade das emoções. Ah, irmãos, aqui destrói famílias. Eu não sei se você sabe, mas a instabilidade emocional é um dos fatores mais destrutivos que existe. Destrói amizades, destrói famílias, casamentos, oportunidades. Muita gente perde oportunidade porque é instável emocionalmente. Por quê? Bom, primeiro porque ficar perto de uma pessoa ou permanecer por muito tempo perto de uma pessoa instável emocionalmente é muito difícil. Eu costumo dizer que essas pessoas são como granadas sem pino, ou seja, você não sabe a hora que ela vai explodir. Você tem que pisar em ovos para fazer ou falar qualquer coisa para ela, porque dependendo da instabilidade emocional dela, ela estoura com você ali. Existem muitas dessas pessoas. Então, às vezes, a gente manter uma certa distância, uma precaução, é saudável. E as crianças são exatamente assim. A criança vive de emoções. Se ela está feliz, está tudo bem. Se ela está frustrada, tudo desaba, não tem mais vontade de nada. O mundo gira em torno daquilo que ela sente naquele momento. A instabilidade emocional ou o quadro emocional em formação da criança muitas vezes faz com que ela haja da seguinte maneira: se não ganha o que quer, ela chora. Instabilidade, faz birra. Tem crianças que chegam num nível assim absurdo de instabilidade. Se a criança é repreendida, ela acaba ficando emburrada. Se a criança é elogiada, olha só, se você elogia a criança, ela fica exaltada. Então, irmãos, na vida de um homem adulto com perfil de maturidade, esses traços aparecem mais ou menos assim, com explosões de raiva, por frustrações pequenas. Às vezes a situação nem é tudo aquilo, mas a pessoa tem uma explosão de raiva impressionante, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Vitimismo, a pessoa se coloca como vítima em tudo, tenham pena de mim, olha para a minha vida. Às vezes uma coisa pequena faz com que essa pessoa se vitimize de uma tal maneira, e vitimismo é pecado, irmãos. Vitimismo abre portas no mundo espiritual para autocomiseração. Só abrir um parênteses aqui: a autocomiseração não é qualquer coisa. A autocomiseração é uma entidade demoníaca que entra na vida do ser humano quando você sente pena de você mesmo e vem para te destruir, causa
períodos depressivos, síndrome do pânico, tudo isso está relacionado com o vitimismo, com a pena que você sente de você. Por quê? Porque a obra que Jesus consumou na cruz do Calvário, ela é suficiente para nos abençoar, para nos perdoar. Por isso você não pode sentir pena de você mesmo. Você tem que colocar tudo isso diante da cruz. Insegurança emocional, na vida de um adulto com perfil de maturidade, ele busca validação constante. Isso é uma cadeia. Tudo que você vai fazer, você busca validação. Você quer saber diante das pessoas se foi bom, se você está num nível legal. Não que isso seja errado, guardado as proporções, mas você não pode viver de acordo com isso. Se o Senhor te deu uma direção, se você tem uma responsabilidade dentro da igreja, por exemplo, você usa da excelência para fazer aquilo que você tem que fazer. Mas você não pode depender da opinião das pessoas para continuar fazendo o seu trabalho dentro da igreja, porque é claro que alguns vão dizer que não está bom. E aí? Se nós estamos aqui em 200 pessoas, 150 disseram que você faz um trabalho excelente, mas 50 dizem que você não faz um trabalho excelente. Pois se você não tiver um controle emocional, você vai ouvir as 50 que estão dizendo que você não faz um trabalho bom e você vai abandonar a obra. Irmãos, não dá. Você tem que ter convicção do que você está fazendo, clareza do que você está fazendo, te vem na parte de Deus. Você pode cometer um erro no meio do caminho? Pode acontecer de você cometer um erro. E se você cometer um erro, você levanta, foca de novo os teus olhos em Jesus e continua fazendo a sua obra. É assim que funciona. Ciúmes, competição, comparação, tudo isso são atitudes emocionais imaturas. E a gente vê muito isso dentro da igreja. Pelo amor de Deus, um ministério competindo com o outro. Irmãos, nós somos um corpo. Toda a igreja é tratada como um corpo. Não dá para um ministério competir com o outro. Pensa bem, o seu braço direito competindo com o esquerdo. Quando tiver que pegar alguma coisa, o direito vai em cima do esquerdo e fica um trombando no outro para pegar determinado objeto. Você não conseguiria pegar. Pensa bem, os teus braços disputando espaço com as suas pernas. Os braços querem ir para um lado e as pernas para o outro. Irmãos, que confusão. E dentro da igreja a gente vê muito isso. Um ministério acha que o outro está em ascensão e aí quer de toda forma alcançar aquele espaço também. Mas na verdade os princípios do reino são invertidos com os princípios do mundo que a gente vive. Os princípios do reino diz que os últimos serão os primeiros, diz que os exaltados serão humilhados. Então quando você entende isso, você pensa, pô, se aquele ministério está em ascensão e faz parte do corpo da igreja que eu congrego, eu vou mais ajudá-los a continuar lá, abençoando eles. O que eu precisar fazer aqui, eu vou fazer para continuar abençoando eles. É assim que nós somos abençoados. Não existe ciúmes entre irmãos de uma igreja madura. Não existe competição. Porque nós não fomos chamados para competir, nós fomos chamados para colaborar. Conseguem identificar isso? Então assim, nós somos colaboradores do reino de Deus, todos nós. E um homem maduro espiritualmente? Bom, um homem maduro, cheio do Espírito Santo, esse por conta do relacionamento que ele tem com Deus, ele já é emocionalmente equilibrado. E a gente percebe isso. Um homem de oração, de joelho dobrado, um homem que segue as orientações dentro da igreja que congrega, seja na função que for, um homem que faz jejum, ele é um homem emocionalmente equilibrado. Ele sente, mas ele não é dominado pelo que sente. Claro que a gente sente, mas esse sentimento não nos domina. A gente coloca esse sentimento diante do Senhor e a gente continua fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Quantas vezes, eu vou falar de mim agora, eu já cheguei na igreja arrebentado, eu não tinha a menor condição de ir para o altar para poder ministrar uma palavra, porque assim a minha vida estava em cacos, o meu emocional abalado. Mas aí existe uma força
diante da fraqueza que impulsiona você, você sabe que você tem que fazer aquilo. Na minha função seria entregar uma palavra, mas às vezes a tua função é trazer um copo d'água para o altar, ou é cuidar da mídia, ou é organizar as cadeiras, ou é limpar a igreja. Irmãos, nem sempre você vai ter vontade, mas você sabe que você tem que ir adiante para fazer aquilo. E eu dizia para o Senhor, Senhor, eu estou em cacos, eu não tenho condição de ministrar, eu queria ser ministrado, e o Espírito Santo falava no meu coração, enquanto você estiver pregando, eu vou ministrar você. Irmãos, cada experiência, e uma vez em oração, a minha esposa, nós orando junto, e a minha esposa orava, e aquilo foi entrando no meu coração, e ela dizia assim, Senhor, quanto mais dificuldade a gente tiver aqui dentro dessa casa, mais para os pés da cruz nós vamos estar. Pensa, a importância de uma esposa que ora, que intercede, que te acompanha no ministério, e aquilo me fortalecia. Então, irmãos, um homem maduro, cheio do Espírito Santo, ele sente, mas ele não é dominado pelo que sente. Ele tem convicção do chamado dele. Ele não reage, ele responde com sabedoria, não é qualquer ofensa que entra no coração dele. Um homem maduro, ele não se preocupa ou não se ofende porque o irmão entrou na igreja, passou por ele e não cumprimentou ele. Isso é coisa de gente imatura. Nossa, o irmão nem olhou para a minha cara hoje. Irmãos, você não sabe o que o irmão está passando. Às vezes ele simplesmente está distraído, ou às vezes está passando por uma situação difícil. Então um homem maduro, ele faz o quê? Ele espera. Aí depois ele se aproxima do irmão. Paz do Senhor, irmão, está tudo bem? O irmão, está tudo bem e tal. Aí ele já sabe, o irmão estava só distraído, está tudo bem. É assim que um irmão maduro, um crente maduro em Jesus, vive dentro da congregação. Ele tem domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Domínio próprio faz com que ele se proteja a família dele, proteja aqueles que estão com ele, proteja até a igreja que ele congrega, os seus líderes. Domínio próprio é extremamente importante, irmãos. A Bíblia diz em Provérbios que o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Por que Salomão, escrevendo esse Provérbios, usava ele como exemplo? Porque uma cidade sem muros, qualquer um entra, qualquer um faz o que quiser, depois qualquer um sai, ela não tem proteção. Agora um homem com domínio próprio, ele se protege. A importância de você entender isso. Pastor Josué Gonçalves diz assim, homem de verdade não é o que bate no peito, mas o que tem peito para lidar com os seus sentimentos. Faz uma autoanálise de você. Quem sabe hoje, antes de você dormir, quando você colocar a cabeça no travesseiro, depois das suas orações, faz uma autoanálise de você. E eu vou dizer mais, convida o Espírito Santo para poder revelar para você aquilo que você precisa mudar, porque às vezes existem comportamentos em nós que estão nos destruindo, mas a gente nem sabe disso. Então pede para o Espírito Santo, Senhor, o que eu preciso realmente mudar? Traz a luz na minha vida e o Espírito Santo vai te pontuar. Aí você tem que ter peito para lidar com os seus sentimentos. Então, Senhor, se isso aqui desagrada o Senhor, se isso aqui está trazendo confusão para minha casa, para minha família, eu vou abandonar esse comportamento. Terceiro ensinamento, pensava como menino. Olha só o que Paulo fala, pensava como menino. Isso aqui aponta para a limitação do entendimento. O menino, irmãos, o adulto imaturo, ele tem uma visão limitada da vida. Muitas vezes ele pensa só no agora, não no depois. Por conta dessa imaturidade, ele não consegue projetar o futuro, ele só consegue fantasiar. E é extremamente importante nós projetarmos o nosso futuro, independente da idade que você tenha. Você trazer a sua família com você, você como homem, como líder, não pode pensar somente em você. Você tem que pensar no conjunto todo, nas consequências daquilo, da decisão que você vai tomar. Por exemplo, um adulto imaturo, ele pensa assim: se é difícil, eu não quero.
ele não tem coragem de enfrentar os desafios. Se dói, eu não faço, eu desisto. Irmãos, claro que a gente vai sentir um desconforto, uma dor na caminhada, alguma coisa assim, mas a gente vai superar isso. Se ninguém está vendo, isso aqui é o mais sério para mim, um adulto imaturo, se ninguém está vendo, então eu posso fazer. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Como eu citei aqui o salmista, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Isso é coisa de gente imatura, não é porque você está sozinho que você pode fazer tudo que você tem vontade. Pelo contrário, você tem que vigiar. Aí é que você tem que lutar contra os seus sentimentos, principalmente se aquilo que você está com vontade de fazer, você sabe que desagrada ao Senhor. As consequências serão terríveis, e elas podem ser projetadas para dentro da sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua própria vida. Por isso aí fora existem pessoas colhendo consequências de situações que fez e muitas vezes nem sabe. Aí buscam a gente nos gabinetes pastorais para poder se aconselhar. Aí a gente começa a conversar. Daqui a pouco ele solta: pastor, é que aconteceu isso lá no meu trabalho, e eu acabei me envolvendo, me deixei levar, estava com vontade e fiz, achei que não ia ter problema fazer só uma vez. Irmãos, cuidado, cuidado em nome de Jesus. Romanos 12, verso 2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O homem maduro, ele pensa com a mente de Cristo. Ele entende que o agora é uma preparação para o eterno. Ele age por convicção, não por conveniência. Ele não faz o que ele tem vontade, porque está morrendo de vontade de fazer. Ele faz por convicção, ele entende o chamado dele, ele conhece a palavra de Deus. Ele vê além do visível, ele vive pela fé. Ele sabe o que significa isso. Como o pastor Moisés citou no começo, antes do louvor, tudo aquilo que nós fazemos sem fé é pecado. Se você não tiver a convicção da fé para você se mover, você está entristecendo o coração de Deus. Paulo não diz apenas que cresceu com o tempo, ele tomou uma decisão, ele decidiu abandonar essas atitudes infantis. Ele diz assim: quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você se considera um homem? Não precisa me responder, só pensa. Então você tem que abandonar as coisas de menino, guardadas as proporções, cada um na sua fase, mas você tem que abandonar a imaturidade. Eu terminei recentemente de fazer uma leitura de 5 livros que fala sobre Jesus. É um compêndio, escritos pelo Dr. Augusto Cury, um autor que eu gosto muito de ler. Eu super indico. O nome dos livros é O Mestre da Sensibilidade, O Mestre dos Mestres, O Mestre da Vida, O Mestre do Amor e O Mestre Inesquecível. Não são livros grandes, mas extremamente interessantes. Por quê? Porque esses livros falam sobre Jesus, e eu achei tão incrível que eu fiz assim um resumo e resolvi trazer para vocês ouvirem, se vocês se interessarem, buscarem esses materiais para vocês estudarem. Então os livros falam sobre a maturidade de Cristo, puramente a maturidade de Cristo. O Mestre dos Mestres. Aprendi com o Mestre dos Mestres que a arte de pensar é um tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir, a expor e não impor minhas ideias, e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. O Mestre da Sensibilidade. Aprendi com o Mestre da Sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Olha que forte. O Mestre da Vida. Aprendi com o Mestre da Vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas também brevíssima. E por saber que a vida passa tão rápido, sinto a necessidade de compreender as minhas limitações e aproveitar cada lágrima, cada sorriso, sucesso ou fracasso, como uma oportunidade preciosa de crescer.
O Mestre do Amor. Aprendi com o Mestre do Amor que A Vida Sem Amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura, sem tédio, angústia ou solidão. Por tudo isso, Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível. Jesus, irmãos, foi o maior exemplo de homem de todos os tempos, e é com ele que nós temos que aprender a como ser homens. Seus pensamentos, sua mente, quem somos nós para discernir? Mas é sabido que Jesus protegia a sua emoção diante dos focos de tensão. Olha a maturidade. Filtrava os estímulos estressantes. Não fazia da sua memória uma lata de lixo das misérias existenciais. Não gravitava, ou seja, ele não se movia em torno das ofensas e das rejeições. Jesus pensava antes de agir. Jesus era convicto no que pensava e gentil na maneira de expor os seus pensamentos. Ele transferia a responsabilidade de crer nas suas palavras e de segui-lo aos seus próprios ouvintes. Jesus vivia a arte do perdão. Ele podia retomar o diálogo a qualquer momento com as pessoas que o frustraram ou o ofenderam. Ele era um investidor em sabedoria diante das tempestades da vida. Fazia das suas dores uma poesia. Jesus não fugia dos sofrimentos, mas enfrentava-os com lucidez e com dignidade. Quanto mais sofria, mais alto ele sonhava. Não reclamava, não murmurava, supervalorizava o que tinha e não o que não tinha. Compartilhava com liberdade os seus pensamentos, as ideias negativas, essas não tinham lugar na mente de Jesus. Ele era um agente modificador da sua história e não uma vítima dela. Jesus não sofria por antecipação. Ele rompia todo o cárcere intelectual, ele era flexível, solidário e compreensível. Ele brilhava no seu raciocínio, pois abria as janelas da sua memória e pensava em todas as possibilidades. Jesus contemplava o belo nos pequenos eventos da vida. Ele não se movia em torno da fama e jamais perdia o contato com as coisas simples. Jesus vivia cada minuto da vida com intensidade. Não havia nele sombra de tédio, rotina ou angústia existencial. Ele era sociável, agradável, relaxante. Estar ao seu lado era uma aventura contagiante e estimulante. Ele vivia a arte da autenticidade, sabia compartilhar os seus sentimentos e falar de si mesmo. Vivia a arte da motivação, conseguia erguer os olhos e ver as flores antes que as sementes tivessem brotado, antes do cair das chuvas. Ele não esperava muito das pessoas que o rodeavam, nem das mais íntimas, embora ele se doasse intensamente por elas. Ele tinha uma enorme paciência para ensinar e não vivia em função dos erros dos seus discípulos. Ele nunca desistia de ninguém, embora as pessoas pudessem desistir dele. Ele tinha enorme capacidade para encorajá-las, ainda que fosse com um olhar. Usava seus erros como adubo da maturidade e não como um objeto de punição. Jesus sabia estimular pessoas inteligentes e conduzi-las a pensar em outras possibilidades. Conseguia ouvir o que as palavras não diziam e ver o que as imagens não revelavam. A ninguém Jesus considerava seu inimigo, embora alguns o considerassem uma ameaça para a sociedade. Jesus conseguia amar com um amor incondicional, um amor que ultrapassava a lógica do retorno. Esse era Jesus, esse é o nosso exemplo, irmãos. E você, meu irmão? Você que está aqui comigo, ouvindo todas essas verdades, o que impede você de permitir que Jesus transforme realmente a sua vida? Homem, Deus está chamando você para sair dessa fase de imaturidade. A sua família precisa de um homem firme, com palavras sábias, com emoções curadas e uma mente transformada. Eu não sei qual é a sua convicção sobre a vida, mas deixa eu dizer algo para você essa noite, com toda a convicção do meu coração.
você que está aqui comigo, você não foi chamado por Deus para ser apenas mais um. Você foi criado por Deus para ser dentro da sua casa o rei, o profeta e o sacerdote. Toma posse disso, irmãos. Chegou a hora de você desistir das coisas de menino, sair por aquela porta com convicção das suas responsabilidades. Aquilo que está parado você vai, e você sabe que você tem que fazer, você vai retomar e vai terminar. Os desafios que forem colocados sobre a sua vida, você vai assumir responsabilidade sobre eles, porque você, a partir de hoje, é um homem maduro em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé para nós orarmos. Deixa o Espírito Santo conduzir você nesse momento. Se você puder, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos, se concentra, esqueça agora de tudo aquilo que tenta impedir você de concluir isso, de ter uma experiência com o Senhor. O Espírito Santo vai trazer agora à luz, à sua mente, situações, circunstâncias, imagens de pessoas. Tudo isso é para libertar você, irmãos. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está libertando homens aqui essa noite. O Senhor está libertando homens aqui da culpa. Existem homens aqui que carregam um peso espiritual, uma culpa por algo que fez. O Senhor está dizendo a você, querido, que o sangue do Cordeiro é poderoso para te livrar desse cárcere nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Existem homens aqui que precisam resolver situações, que precisam tomar decisões, e o Senhor está dizendo para você, querido, coloque os teus olhos no autor e consumador da tua fé. Eu tenho visto cada lágrima, eu tenho visto a ansiedade tentando ocupar espaço dentro do seu coração. Você tem que colocar isso diante de mim, diz o Senhor. Confiar na direção que eu der para você, diz o Senhor. Às vezes a minha direção pode parecer para você algo extremamente difícil ou absurdo, mas eu estarei com você, você não está sozinho, diz o Senhor. Confia, confia. Existem homens aqui que precisam de um milagre no seu casamento, e o Senhor está dizendo para você: eu sou o milagre. Se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Eu vou abrir os teus olhos espirituais. O teu casamento só está do jeito que está porque você ainda não me convidou para participar da sua vida de forma íntegra. Eu tenho desafios para você, eu tenho usado pessoas para falar com você, mas você não tem me ouvido. Por isso hoje a chave na sua vida vai ser virada. Se você realmente deseja, coloca diante do Senhor essa situação. Existem homens aqui que estão no fundo do poço, mas o Senhor está dizendo para você: ei, se você confiar, você ainda vai dar muita água desse poço para pessoas que acharam que você estava completamente arruinado, porque eu estou com você, sou eu quem vai te levantar. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa igreja e cada homem aqui representado, Pai. Eu creio na Tua palavra e creio em cada palavra que o Senhor entregou aqui nesse altar nesta noite. Meu Deus, que nós possamos tomar isso como verdades para as nossas vidas. Abençoe as famílias desses homens, meu Pai, esposa, filhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que teremos testemunhos de vitória ainda nesse altar, nessa igreja. Obrigado, meu Deus, toda a honra e toda a glória serão dadas ao Senhor, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.